Querido, aí, se você quiser me entender bem, se não quiser me entender bem, eu estou respondendo para você que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. Para a gente saber da meta. A gente não, todo mundo, o Brasil inteiro da meta. Que da minha meta está estabelecida, tá bom? Continua mantida a meta de esperar que a minha meta estabelecida. Eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Um descaso de 10 anos que ninguém se importou, mas nós nos importamos. Ninguém se importou com as decisões que foram tomadas, mas nós nos importamos. Ninguém se importou com a redução da base de cálculo com a erosão fiscal. Ministro, desculpa, só que o presidente foi bem enfático na sexta-feira, então a gente precisa saber do compromisso do governo nesse momento com a meta fiscal. A meta zero do ano que vem está mantida, sim ou não? A meta eu soube, hoje, na reunião que eu tive com o presidente, ele pediu para o ministro Padilha convocar os líderes para que a mesma apresentação que eu fiz a ele seja feita aos líderes em relação a esses tópicos. E os mesmos cenários que eu apresentei para ele, eu vou apresentar para os líderes, no que diz respeito às medidas que iam ser tomadas em 2024 e talvez tenham que ser antecipadas. Bom, então temos aí a situação. E com a declaração, o tweet da Folha, né, dizendo que Lula sabota o Brasil e Haddad tentando remediar. Como fica isso? Eu vou pedir a primeira opinião do nosso amigo Jean Turco. Quer dizer que acabou a lua de mel entre a Folha de São Paulo e o governo, Jean Turco? Como é que fica? Pois é bem complicado isso, porque assim, vários tinham, na verdade, previsto esta situação, né? Muito se falava que Lula ia ser um pragmático, que não ia prejudicar a economia, que ia ser um moderado, como teria sido no passado nos outros governos dele. Só que eu mesmo escrevi um artigo pouco antes, em 2022 ainda, dezembro de 2022, pouco antes que ele assumisse, cujo título é exatamente a política externa, no caso foquei sobre a política externa. A política externa de Lula não é pragmática. Por quê? Porque, na verdade, era previsível, né? Primeiro, na mesma campanha eleitoral, ele foi muito explícito. Ele não escondeu, né, estes objetivos. Foi muito claro. Na verdade, é uma das poucas vezes que os políticos cumprem exatamente o que falam na campanha eleitoral. Segundo, porque nós temos também um histórico para olhar, né? Obviamente, Lula não é a primeira vez que está no governo, e o partido dele ainda menos. Então, este histórico que mostra que não há nada de pragmático, que são ideológicos, não há nada de pragmático na priorização das relações chamadas da cooperação Sul-Sul. Não tem nada de pragmático no foco no Mercosul, que é um bloco político, na verdade, um econômico jamais que fracassado. Não há nada de pragmático no desacelerar o processo de entrada no OCDE. Não há nada de pragmático na aproximação com o Irã agora e com o Irã no passado de Ahmadinejad. Não há nada de pragmático na aproximação com Cuba, Venezuela, Lula, etc., Angola. Não há ganhos reais. É uma agenda ideológica. As pessoas não entendem. Aí alguns, claro, apoiaram, talvez alguns agora estão mudando de ideia. Eu não sei, obviamente, o que passa exatamente na cabeça das pessoas, mas nós vimos alguns pensadores, algumas figuras influentes no cenário político nacional que explicitaram mesmo, né, publicamente, ter se arrependido. O caso do Caio Blinder, alguns que primeiro apoiaram, falaram que ia ser pragmático e depois notaram que, na verdade, isso não ia acontecer, como o caso de Henrique Meirelles, depois de Helena Landau, etc. Pessoas que se fingem surpresas pelo que, na verdade, foi expressamente falado, de forma muito clara, muito explícita. Então, que a lua de mel esteja acabando ou não sei, eu acredito que seja mais uma questão de, às vezes, alguns artigos específicos. Por sorte, a questão da responsabilidade fiscal no Brasil está bastante presente no debate público. Então, há uma certa pressão popular, mesmo dos jornais, etc., mesmo aqueles mais próximos, a cumprir a meta, a entender que a responsabilidade fiscal é preciso até para os fins de gasto social, etc., tal, que quer se cumprir, ou mesmo
vimos nessa coletiva de imprensa o mesmo ministro da Economia numa situação difícil. Ele foi encurralado, está tendo uma situação tensa depois dessas declarações de Lula, que na verdade só vem formalizando o que alguns já esperavam, o que o mercado já está começando a entender, e ele obviamente fica numa situação tensa porque ele é o responsável das contas, afinal, né? Então, ele não pode, obviamente, entregar um orçamento quebrado, um país no vermelho, e isso é muito bom que tenha essa pressão, mesmo num governo que tem um histórico oposto, que tem um histórico contrário, mesmo em cima do ministro que tem uma visão ideológica contrária. Vamos ver se foi uma lua de mel mesmo que acabou, se foi só um artigo e depois mais contra, mais crítico, e depois terá outros para tentar barganhar talvez alguma coisa do governo e talvez mudar de posição. Perfeito. E, Luiz Felipe, o Haddad, né, foi, como dizem os americanos, grelhado na entrevista, né? Será que... E estava irritado, né? Então, será que estavam acostumados com uma imprensa que, quando tinha um outro inimigo, levantava a bola para cortar, e agora chegou a realidade da imprensa fazendo uma pressão maior? Olha, sabe que eu acho que a real notícia aí não é o que o Lula falou, que não vai respeitar o equilíbrio fiscal. Isso tudo, quem acompanha a política, quem está lá dentro, ninguém acredita que o Lula ia equilibrar as contas esse ano e que vai equilibrar as contas do ano que vem. Ninguém acredita. O que choca, que isso é o verdadeiro dessa notícia, é que o mercado está chocado. Isso é o que me choca. O mercado está chocado que o Lula não vai equilibrar as contas? Como? Bom, que bando de gente desinformada é essa que está tomando conta do teu dinheiro? Tem que ver quem é esse mercado aí. Né? E se os agentes econômicos e financeiros acreditavam de fato que ia equilibrar fiscalmente. Se você tem um banqueiro que está te orientando, olha, esse governo aí falou que ele vai equilibrar, hein? E eles fazem aposta com o seu dinheiro, com essa referência, tira o seu dinheiro desse banco e desse conselheiro, porque ele não sabe de nada do que está acontecendo em Brasília. Não sabe quem é o Lula, não sabe qual é o plano do Lula, não conhece os ministérios. Então, essa questão do Haddad ser fritado ou não, o Haddad está no endereço errado. Simplesmente errou o caminho, apareceu em Brasília e virou ministro da Economia. Deveria estar educando sociologia, fazendo militância lá com o pessoal da esquerda. De economista ele não tem nada, ele deveria estar planejando a moeda, que ele é totalmente incapaz. Aliás, a maioria daqueles que estão no Ministério da Economia também são. O Guedes era o único que eu conheci como um agente capaz de planejar a moeda. Quem é do mercado financeiro sabe o quão difícil é você prever fluxos monetários mundiais. É dificílimo, é quase que impossível. Mas é isso que um Ministério da Economia tem que fazer. E fazer aposta de longo prazo. E começar a estruturar monetariamente o teu país. Entender como fiscalmente isso acontece. Agora, o que tem essa dicotomia, ele só arrecada, ele só busca arrecadação e gasto. Arrecadação, isso é do Ministério da Economia. Porque tem todos os desdobramentos econômicos de você ter um déficit fiscal. Que ele não está entendendo. E tem desdobramentos econômicos e monetários. Que eu acho que eles não têm a mínima noção disso ou não entendem que isso reverbera. E agora eu vou dar aqui o braço a torcer, a Folha de São Paulo, porque falou muito bem, o posicionamento é o correto. Ele está sabotando o país. A Folha está vinculando déficit fiscal com inflação e aumento de juros. Isso impacta a população diretamente. Parabéns à Folha que colocou essa matéria. Porque é esse tipo de vínculo que nós precisamos fazer. Como todos aqueles que estão relatando a notícia, temos que conectar todas essas decisões que afetam fiscalmente, afetam a macroeconomia, o sistema monetário, no bolso do trabalhador, no bolso daquele que produz, trabalha, nos futuros investimentos, nas oportunidades que vão ser geradas. O que o Lula fez foi detonar completamente a previsão de investimento no Brasil. Se o próprio presidente está falando, olha, eu não vou obedecer fiscalmente, significa o seguinte, que vai ter desequilíbrio fiscal e eles vão ter que fechar essa conta com inflação, imprimindo dinheiro ou aumentando a dívida. E nos dois casos, aumenta os juros e diminui o poder de compra da população. Aí você fala, como é que eu vou planejar o meu retorno sobre investimento? Vou investir
Agora, no meu projeto, se eu sei que o governo vai possivelmente até aumentar os juros no ano que vem ou no ano seguinte, então qual é o meu custo de capital? Você já não consegue planejar direito, então para de investir. Você, olha, eu vou para um país onde tem mais, e a palavra-chave aqui é previsibilidade. E o que o Lula está fazendo é exatamente arrebentando a previsibilidade. Então, o investimento internacional para. O investimento nacional só mantém aquilo que é necessário para manter as operações. É isso que está acontecendo no mercado. Agora, o mercado não sabe disso? Está aí o grande choque. Acho que sabe sim.